O Santos vence o Vasco na Vila Belmiro com 2 gols de Neymar e consegue a sua primeira vitória no Brasileirão. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Federico, tá jogando? Já se inscreve no canal e todas as nossas redes sociais. Bom, os dois times vinham para esse confronto numa certa crise. O Vasco perdendo 3 grandes jogadores, né, para essa temporada: o Ryan, o Verratti e o Coutinho, e ainda também perdeu o Diniz. Então, uma situação bem complicada para o time do Vasco. E o Santos, a gente sabe, né, para quem acompanha aí, toda a situação que vem vivendo, né, com Marcelo Teixeira, Alexandre Matos e por aí vai. Então, dois times que ainda não tinham vencido e um confronto muito tenso, né? O tempo todo os dois times querendo muito a vitória para poder aliviar um pouco a barra. Bom, o Santos veio a campo com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Vinícius Lira. Uma ressalva ao Vinícius Lira, que fez uma partida, eu acho que a melhor partida dele com a camisa do Santos. A gente vinha falando, né, um pouco dele, ele vinha trocando muito com o Escobar, né? Às vezes um é titular, às vezes o outro. No jogo contra o Vasco, o Vinícius Lira foi titular, não saiu em nenhum momento, e eu acho que foi uma partida muito boa dele. Defensivamente a gente sabe que ele tem alguns problemas, mas ofensivamente ele agregou bastante. No meio-campo, Arão e Bom Tempo. O Arão eu acho que ele não vem fazendo um bom ano, não manteve o mesmo nível de importância quanto o ano passado, mas ainda assim ele é uma peça fundamental para o time do Santos. Mas o Bom Tempo, eu sou muito fã dele, velho. Eu acho ele um baita jogador. E quando ele é titular, ele dá outro ritmo pro time do Santos. Ele consegue criar jogadas, ele parece que ele tem um raciocínio mais rápido que os outros. Óbvio, não é, meu Deus, ele é o Neymar, ele pensa à frente dos outros, ele é o Pelé, não. Mas pro nível de jogadores que o Santos tem, e até comparando com os adversários, que não é sempre que o Santos enfrenta times espetaculares como Flamengo, Palmeiras, pensando no nível do brasileiro mesmo, eu acho que o Bom Tempo ele se destaca, principalmente na linha de raciocínio. Outra ótima partida do Bom Tempo. Neymar, que, bom, eu falei, ele fez 2 gols e ele venceu a partida, né, pro Santos. Só que os primeiros 25, 20 minutos do Neymar foram horríveis, horríveis. Eu já tava pensando que ia ser uma partida péssima dele, mas aconteceu o que aconteceu. Na frente, Miguelito, que não fez uma boa partida, Moisés e Tassiano. Esse foi o time do Santos. Bom, como eu disse, até os 20 minutos o Santos não estava conseguindo se impor em casa, e o Neymar estava representando muito daquilo que era o jogo do Santos. Muitos erros de passes repetidos, né? Um erro repetido do Santos, e muita pouca chance criada. O, o Vasco até criou, o Brasão teve que fazer uma ou duas defesas, e o Santos não criou nada nos primeiros 20 minutos. E aos 25, o Neymar e o Bom Tempo, eles fazem uma tabela no meio campo, o Neymar volta um pouco do meio campo, tabela com o Bom Tempo, que fica com o campo livre, abre o jogo lá pro Moisés, o Neymar passa pela esquerda livre, o Moisés solta a bola e o Neymar dá uma chapada no canto esquerdo do Léo Jardim. Foi uma jogada de velocidade, uma jogada de contra-ataque, muito, muito bem armada, principalmente pelo Bom Tempo. E uma finalização perfeita do Neymar. E curiosamente, essa foi a primeira finalização do Santos no jogo. Foi do Neymar e foi gol. Então é aquilo, o Neymar jogando mais perto do gol, né? Agora. Contra o Novo Horizontino, o Santos foi eliminado no Paulistão. O Neymar teve 90 participações com a bola. 90. Bastante coisa. Só que não foi uma boa partida do Neymar, né? Ele tocou mais na bola, mas ele tocou muito antes do meio campo. Ele vinha buscar o jogo porque não estava conseguindo chegar a bola nele lá no ataque. Hoje, claramente deu para ver uma disposição diferente do Neymar. Ele jogando muito mais perto da área, muito mais perto de uma zona de perigo, mas tocou menos na bola. Só que tocou menos na bola e fez 2 gols. Então eu acho que teve alguma instrução do Voivoda ou até mesmo uma associação do Neymar com isso. Na verdade, isso eu não acho, porque do jeito que o Neymar é e parece ser, ele gosta sempre de estar com a bola.
E ainda é uma associação que ele tem que fazer na cabeça dele que ele não consegue mais arrancar da zaga até o ataque, né? Então ele tem que jogar na frente do meio campo, senão vai fazer as mesmas coisas que fez contra o Novo Horizontino. Dessa vez contra o Vasco, o Vojvoda conseguiu corrigir esse posicionamento. Um ponto muito positivo. Eu acho que essencial pro ano do Neymar, ou até mesmo para ele ir para a Copa do Mundo. Para mim é isso o essencial. Se ele quiser ir para a Copa do Mundo, é jogando assim. Ele não vai conseguir sair da zaga jogando contra a Argentina, a França, a Espanha. Não vai conseguir sair driblando o meio campo todo dos caras e fazer o gol. Não vai acontecer isso. Se ele não consegue fazer isso nem contra o Novo Horizontino. Entende? Então ele tem que jogar do meio campo para frente, e isso é óbvio já. Aí depois que o Santos, uma coisa que eu achei legal também antes de continuar. Na comemoração, tirando a parte que ele mandou a torcida do Vasco ficar quieta, né? Até porque era a torcida visitante, eu acho que não tem porquê ele fazer isso. Eu acho que ele só se diminui, mas talvez seja uma pulga atrás da orelha que ele tenha ficado depois do 6-0, né, que o Santos tomou. Talvez. A gente não tem como saber, mas eu acho que não precisava mandar a torcida calar a boca, sendo que ele tá jogando em casa. Mas muito legal também a comemoração em homenagem ao Vinícius Júnior, né? Que ele até depois ele deu uma entrevista pra, pra algum canal, esqueci agora. Eu acho que é o próprio canal dele, né? É o NJR, alguma coisa assim. Ele falou que a comemoração em homenagem ao Vinícius Júnior tava claramente que era. Achei bem legal também. Então, continuando. Depois do Santos fazer o primeiro gol, a gente sofre um pouco com uma certa pressão do Vasco. Só que o que eu notei de diferente foi o Vasco. O Santos estava errando a saída de jogo, infelizmente, não estava conseguindo sair jogando direito. Tava errando os passes antes de chegar no meio-campo. Tava errando os primeiros passes. E o Vasco tava pegando a bola e conseguindo criar chance. Só que o que eu achei interessante foi o Vasco tava conseguindo chegar numa posição de finalizar, mas não tava conseguindo finalizar. Todo chute do Vasco o Santos tava conseguindo bloquear. Então, com a bola no pé, formando a jogada, o Santos não tava conseguindo ir bem, mas tava conseguindo travar a finalização do Vasco. Então, um ponto positivo também. E aí, bom, como eu vinha dizendo, o Santos errando muito a saída de jogo. Aconteceu de novo aos 43 minutos. O Miguelito não demora para passar a bola, demora para tomar uma decisão. O jogador do Vasco rouba a bola, vai até a linha de fundo, cruza para trás e o Santos toma o empate. E aí ele chutou até no contrapé do Brasão, que chega a tocar na bola, mas é indefensável. E é aquilo que eu venho dizendo, né? No momento que o Santos tomou o gol, eu não fiquei surpreso. É comum, o Santos toma gol. Eu acho que até agora o único jogo do ano que o Santos não tomou gol foi contra o Bragantino. Que não tomou gol, mas também não fez. Então. E fora isso, o Santos toma gol todo o jogo. Dá murro em ponta de faca. O Santos faz os mesmos erros, né? Não consegue passar um jogo sem tomar gol. E isso é estressante, porque parece que o jogo já começa 1-0 pro time adversário. Então, é complicado, né? Sendo que para você ganhar o jogo, você tem que fazer mais gols que o adversário. Se o Santos começa todo o jogo perdendo de 1-0, então fica difícil. Aí, acabou o primeiro tempo. Nenhum dos times fez uma grande primeira etapa, mas foi um jogo legal de assistir. Bastante ataque dos dois lados, um jogo com bastante espaço, porém com muitos erros de passe, curiosamente. Ambos os times estavam deixando muita brecha no meio campo, nas pontas, mas as duas zagas estavam com dificuldade de começar a jogada. Então, eu achei um placar até justo no primeiro tempo, eu acho um empate justo. Bom, no começo do segundo tempo, o Vojvoda tira o Miguelito, que errou no gol do Vasco, e bota o Barreal. O Miguelito realmente não estava fazendo uma boa partida. E o Santos começa a esboçar uma melhora. O Barreal entra bem. Entra bem é relativo, mas entra melhor que o Miguelito. Aos 15 minutos, entra o Rony, sai o Moisés, que o Moisés que deu assistência, mas no geral eu acho que ele não foi a melhor partida dele até aqui, né com a camisa do Santos. E aí, logo depois que o Rony entra, tem um erro na dividida entre os jogadores do Vasco. Os dois sobem para cabecear, a bola sobra no Neymar com campo livre
Ele fica na frente do Léo Jardim e ele dá ele faz um gol de cobertura com a perna ruim, um gol digno de Neymar, né? Como a gente tinha dito no jogo contra o Novo Horizontino, não foi uma partida de Neymar Júnior. Essa contra o Vasco foi uma partida de Neymar Júnior. Dois gols com muito refino técnico. E é jogadores assim que fazem gols como esse. Jogadores que têm essa técnica diferenciada. Aos 30 minutos, já com o Santos com a vantagem, o Vojvoda bota o Schmidt e bota o Zé Rafael, tira o Bom Tempo e o Arão. Aí eu acho que é mais uma questão de desgaste mesmo. O Bom Tempo e o Arão estavam se esforçando muito, estavam chegando ao ataque. Não o Arão, né? O Bom Tempo chegando muito ao ataque e voltando muito. E o Arão, depois que o Santos faz o 2-1, o Vasco começa a pressionar e o Arão se desgasta ainda mais. Então, importante essa substituição de renovar as energias no meio campo. E aí, o Tassiano sai aos 38 e entra o Gabriel Menino. Aí sim o Vojvoda fechou a casinha mesmo. Deixou só o Neymar lá na frente e botou mais um jogador de meio campo para segurar a pressão do Vasco. Que foi repetida diversas vezes. Muito nervosismo, pelo menos da minha parte, imagino também dos torcedores. Nos cruzamentos, né, do Vasco, muitas bolas na área. Graças a Deus o Verratti já saiu do Vasco, porque no primeiro turno do ano passado, na primeira partida, inclusive, né? Eu acho que era a estreia do Santos foi contra o Vasco no ano passado. Lá em São Januário, o Santos perde, né, de 2-1 de virada. E o que tem uma defesaça do Brasão, né, na cabeçada do Verratti, mas depois o Santos toma gol de cabeça do Verratti. E eu acho, e tava se desenhando para um cenário parecido aí. Eu imagino que se o Vasco tivesse um bom cabeceador, como é o Verratti, o Santos poderia ter tomado gol. Sorte que não era o caso e o Santos conseguiu passar ileso, pelo menos nas bolas aéreas, no jogo contra o Vasco. Resumindo, foi isso, gente. Eu acho o jogo foi um jogo bom do Santos, mas no segundo tempo, né? No primeiro tempo eu achei que faltou um pouco de vigor físico, de vontade mesmo. No segundo tempo, o vigor físico foi outra questão. Deu para ver claramente que o Vasco está mais preparado, com mais energia, com mais. Não vontade, com mais energia, com mais gás mesmo. E o Santos sofre muito com essa questão de cansaço, né? Então por isso eu achei importante as substituições do Vojvoda. Acho que o Vojvoda foi bem, acho que ele ganha um respiro agora, tem bastante tempo agora pro jogo contra o Mirassol e trabalhar, né? Eu acho que o Santos tem muito trabalho a fazer, mas deu pra ver algumas melhoras. Foi um bom jogo, por exemplo, do Adonis Frias, foi um bom jogo do Luan Pérez. Não foi um jogo tão bom assim do Igor Vinícius. O lado esquerdo do ataque do Vasco tava vencendo os duelos contra o lado direito do Santos. Então não foi uma boa jornada do Miguelito e do Igor Vinícius. Mas em compensação do lado esquerdo, com o Vinícius Lira, com o Moisés, depois com o Rony, foi um ponto positivo. O nosso meio campo, já disse, Bom Tempo, Arão e Neymar foram muito bem. Acho que o Arão não está numa crescente agora no começo de ano, mas ele ainda é muito importante, porque ele dá essa estabilidade para a zaga que não é confiável. E o ataque acho que foi bem também. Um caso interessante que o Gabigol ficou no banco. Acho que para o jogo como esse, que o Santos esboçou uma pressão na saída de bola do Léo Jardim, dos zagueiros do Vasco que erram muito, deu para notar que eles erram muito a saída de bola, assim como o Santos. Então acho que o Tassiano era importante no lugar do Gabigol para fazer essa pressão. Acho que foi interessante a escalação do Vojvoda, acho que ele fez boas substituições. E é isso, ele ganha um respiro, mas o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos não podem ganhar. Vamos ver, gente, acho que agora são 10 dias até o próximo jogo contra o Mirassol. Óbvio que o Campeonato Brasileiro para mim são 38 finais pro Santos, né? Pra gente não passar pelo que a gente passou ano passado, nem ano retrasado, e nem diversos anos que tem sido difíceis pra gente. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!